conhecer Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 5. Quantos irmãos encontram? Gênesis está antes de Apocalipse, viu? Gênesis capítulo 5, quero agradecer os irmãos que acompanham de casa ou que assistirão depois o culto pela gravação no portal, na plataforma YouTube da igreja. Deus abençoe vocês de casa e nós precisamos ir morar no céu. Amados, Gênesis 5, acompanhe comigo, eu vou dizendo os versículos para os irmãos. A partir do primeiro versículo está escrito assim, Gênesis 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Versículo de número 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Somente esse versículo para nossa caminhada na pregação aqui hoje. E eu espero que o Espírito de Deus possa nos alimentar com a sua graça, nos alimentar com a sua força, nos alimentar com a sua palavra e nos dar o ânimo necessário para a gente prosseguir com a nossa caminhada. Antes de dar continuidade, né, minha gratidão a Deus pela vida do Roberto, né, nosso diácono amado, querido, sua esposa, irmã Adriana, sentada ali. Adriana tem podido estar mais tempo conosco, né, mas o Roberto, por trabalho, nem sempre tem estado. E nós resolvemos nos desencontrar aqui, né, Roberto? Ele até tem vindo algumas vezes, mas nós combinamos para não encontrar aqui, e o combinado tem dado certo, né? Tem dado certo. Deus abençoe, Roberto, que alegria ver você aqui, alegria ver a Adriana, né? A Adriana, de vez em quando, tem saudade do pastor, e ela chega e fala assim, né, Adriana, né? E o pastor fica todo vaidoso, né? Todo vaidoso. Quando alguém chega e fala assim, o pastor, o senhor estava onde, pastor? Às vezes o pastor está lá na roça, num buracão daqueles lá, né? Ninguém está sacando, Marquinhos? Ninguém está sabendo que a gente está com o pé no barro, né, Marquinhos? Na lama. Os irmãos estão aqui tranquilos, no asfalto, numa boa aí, não é? De boa aí, o pastor está lá no buraco, na poeira. Ainda bem que não tem cabelo igual o de Agnes, Marilene, os grandes aí, Adriana e os outros irmãos, Joelma, né? Samuel, para empoeirar. Nosso cabelo não faz diferença, é até a prova d'água, né? Então, assim, Deus é bom conosco demais. Irmãos, vamos lá para a nossa reflexão hoje. Espero que Deus cuide de nós. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Todos nós aqui temos consciência que nós temos uma geração que nos antecede. Quem conheceu o bisavô aqui? Levanta a mão. Quem conheceu o bisavô? Ninguém. Você conheceu um vô. O bisavô.
Ninguém, não tem um aqui? Jesus. Oi? Você conheceu, Marilene? Bisavô, bisavó, pode ser, vale, bisavó. Oh, as mulheres estão vivendo mais, não é? Jesus. Tem pelo menos uns 5, 6 aqui que conheceram um bisa, não é? Conheceram um bisa. Obrigado, irmãos. Bem, quem sabe quem foi o bisavô do seu bisavô? Não? Nunca se preocupou? Não, Joelma? Quem foi o bisavô do seu bisavô? Só sabe que falava muito, né? Sabe mais nada, né? Tem uma bisa aqui que não sabe mais nada, não é? Irmãos, é assim mesmo. Né? Não deveria ser, mas esse é um traço perverso da nossa cultura de não prestigiar a história nossa, a nossa história. A história da nossa família, das nossas origens, das nossas raízes. E nós estamos hoje aqui falando do nosso pai mais antigo e depois o 7º depois dele. Todos nós somos descendentes de Adão. E a gente está lendo um texto histórico, talvez dos mais enfadonhos da Bíblia, que ninguém gosta de ler, que são as genealogias. Mas como elas são importantes, como elas dizem alguma coisa de nós, das nossas origens, das nossas raízes, mas há sobre nós uma imposição de rompimento com o pai, rompimento com a mãe. Nós vivemos um dia, um momento tão terrível na história da humanidade, que quantas pessoas, quantos jovens já não querem mais nem morar na casa do pai. Não querem vínculo. Não querem ligação, não querem saber, isso é problema seu, eu cresci, já tenho meu dinheiro, ou então deposita a pensão lá na conta que eu já estou tocando minha vida, não quero nem olhar para a sua face, para a sua cara, para o seu rosto, vulgarmente falando assim. Nós não sabemos como é degradante, como afasta de nós a bênção, o deixar de lado o respeito da nossa própria história. Eu perguntei para os irmãos quantos conheceram, felizmente alguns conheceram os seus bisavós aqui. Eu não conheci nem os meus avós, por questão de falecimento, né? Já não eram mais vivos. A minha mãe, não, o meu tio, que é o único parente que eu tenho vivo hoje, assim, perdeu os pais com cerca de 3 anos de idade. A minha mãe era muito nova, então nós temos alguns registros históricos de pessoas que ficaram órfãos, né, de pais que morreram. Não é essa a questão. A questão é assim, você conhece, já se preocupou. A gente vive numa outra frente hoje. Nós vivemos uma enxurrada de pessoas querendo conhecer seus ancestrais. Teve uma época, isso aí eu já tinha entendimento, pelo menos um certo entendimento, né? 40 anos atrás, 50 anos atrás, como eu tenho 5,6, né, irmã Luciana? 5,6, né? Então, assim, eu lembro de muita coisa de quando eu tinha 6 anos de idade. Mas conheci muitas pessoas que falavam assim, olha, minha mãe me deu quando eu era novinho, quando eu tinha 3 anos de idade. Nós crescemos com uma irmã de criação dentro de casa, porque a mãe deu para o meu pai, quando meu pai trabalhava numa região. Então, tem muitos filhos que não conviveram nem com os pais por conta das circunstâncias, da dificuldade, da pobreza extrema, né, da peleja que era. E era menino para bater de pau. Tem irmão que nunca viu outro irmão.
Porque era assim, uma produção em série, a mãe ia produzindo e doando, né? Uma ia para um canto. Alguns foram felizardos, foram adotados por famílias no exterior, né? E foram bem educados, né? Tiveram outro estilo de vida, outros ficaram por aqui mesmo. Não é essa a questão, a questão dessa hoje é uma enxurrada de busca por conhecer a mãe, por saber quem é a mãe, saber quem é o pai, saber quem é o avô, saber quem foram os ancestrais deles. Irmãos, mas o que tem isso a ver com nós aqui? Eu preciso dizer para você que nós temos que ter cuidado com uma imposição secular hoje que nos gera uma independência diabólica, nos ofertando a possibilidade de que, se você ganha seu dinheiro, se você já terminou, se você já é um profissional, você não precisa de mais ninguém. Irmãos, como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos uns dos outros, aqui dentro da igreja, fora da igreja, lá na rua, lá no bairro. Como nós precisamos uns dos outros. Aliás, Jesus condiciona o nosso cristianismo ao amor fraternal. Nisso conhecerão ou conhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que eu não amo nem minha mãe, nem meu irmão? Como é que eu não amo? E eu estou falando de amor, eu não estou falando assim de tolerar, de engolir atravessado, não. Não estou falando disso, não. A Bíblia nos impõe o amor uns para com os outros. Este é o livro das gerações de Adão. Aqui nós temos um momento de atenção dado por Deus para que a gente conheça. E os hebreus, os judeus, eles trazem muito isso consigo. Se nós lembrarmos daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana que fora buscar água, e Jesus chega e pede para ela água, ela tinha consciência que aquele poço tinha sido adquirido por Jacó, nosso pai Jacó. Ela não conheceu Jacó, mas a memória de Jacó estava viva no coração daquele povo. Nosso pai Jacó adquiriu, isso é a herdade dele, que nos deixou. A memória de Davi não se apagou como rei. Mesmo passando 50, 80, 100 gerações, a memória de Davi não se apagou. A memória de Abraão não se desfez com o passar do tempo. E nós não conhecemos os nossos ancestrais. Nós não conhecemos. Não fazemos questão disso. Vamos para a segunda parte do nosso conteúdo aqui, que eu quero dizer para os irmãos. Quando eu estou falando de memória, né, tem um padrão, um estilo de vida. Não fomos nós quem disse, quem fez. A natureza, com o homem, com a mulher, é criação de Deus. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. É preciso compreender, é preciso que cada um tenha essa consciência, que nós não somos produto da evolução, conforme algumas teses da ciência nos impõem. Nós não somos produtos de evolução. Você é obra-prima por excelência da criação de Deus. Você precisa se olhar no espelho e dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me fez assim. Deus me fez assim. Eu preciso me amar. E aí, assim, há uma estrutura de trevas que diz que você não é a pessoa feita da forma como foi, que você tem que se mudar, que alterar, e tem que fazer um monte de coisas, em síntese, questionando
o de melhor que Deus fez para a graça dele. Os canários são para a glória de Deus. As florestas são para a glória de Deus, como elas são perfeitas. Como são perfeitas. Os rios, as águas, o universo, né? As galáxias, tudo para a glória de Deus. Mas só o homem adora, além dos anjos, da criação material, só o homem adora. Só o homem adora, só você pode adorar a Deus. O cavalo não adora, o gato não, o rouxinol não. Mas você pode adorar a Deus, porque você foi feito imagem e semelhança de Deus. Você é a pessoa mais bonita que já existiu nessa terra. Mais perfeita, não tem ninguém igual a você. Não existem dois diamantes iguais. E você é uma obra preciosa. Livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Por que nós temos que querer ser diferentes, ser quem Deus não nos fez? Por quê? Para a tristeza? Para o sofrimento? Para a frustração? Porque eu não tenho o cabelo igual do Jarbas ali, igual de Júlio, igual de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio só tem metade só dele agora, né? Já teve, né? Porque eu não tenho, eu não... Não, irmãos, é assim mesmo. Que coisa gloriosa é a gente acordar de manhã e falar, Senhor, eu tenho mais um dia, e eu tenho braço, eu tenho força, e eu não aguento 3 sacos de cimento igual João Rodrigues, não, mas eu aguento ajudar um pegar um, de 2 eu pego um saco de cimento. Deixa o João pegar os 3 dele. Pastor Oswaldo ali, que já carregou muito, né? Não faço nenhuma questão de pegar 3 sacos de cimento, não. Mas tem gente que aguenta, então que pegue os 3 sacos de cimento dele. Eu aguento um, então vou carregar o meu. Então vou levar o meu saco de cimento. Cada um de nós é um. Um sabe tocar a viola, não é? O outro sabe trocar a lâmpada. O outro sabe fazer a encanação. Um sabe fazer a aliança do seu casamento que você usa no dedo. O outro faz o vestido de noiva, faz o terno. Não é qualquer um que faz. Vive 65 anos e gera Metusalém. Metusalém é o sujeito que mais viveu de que se tem notícia sobre essa terra. Não é verdade? Quantos anos viveu? 900... Oi? 900? Nossa, ganhou um presente, Sandy. 969. Basta conferir no versículo de número 27 do capítulo 5. Né? E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Quantos anos viveu Enoque? Vamos lá para o texto. Oi? 365 anos. E o que aconteceu com Enoque? Oi? Deus tomou ele para ele. Mas como é que era a vida de Enoque? Enoque andava com Deus. Faz diferença. Eu acredito que o Metusalém também teve, em que pese a longevidade dele, a sua herança com Deus. Ele figura aqui e figura por graça. Mas, irmãos, 300 anos, 900 anos, 1000 anos, ou uma eternidade, sem Deus é um problema. Com Deus não faz diferença nenhuma. O texto bíblico diz, e a gente olha assim, que privilégio teve Enoque. Andou, foi um dos que menos viveu da geração dele, talvez o que menos viveu. Mas a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e não se viu mais. Enoque era tão chegado com Deus, o texto deixa-nos entender isso, era tão próximo, Deus se agradava tanto de Enoque, que a Bíblia diz que Deus fala assim, deixa eu trazer esse rapaz para cá. Deixa eu trazer. E andou Enoque com Deus, e não, Enoque ainda hoje, é uma das incógnitas do texto bíblico ao lado de Elias, porque são os 2 homens que não provaram a morte física. Que não provaram. Qual que é a razão? Por que Enoque foi
chamado para Deus, simplesmente desapareceu, não se viu mais. Ninguém enterrou Enoque, ninguém sepultou Enoque, ninguém velou Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quantos de nós querem ser aquele pregador de poder aqui na igreja, mas a casa é um desastre, no trabalho, no testemunho é diferente, a alma destruída, destroçada, não tem graça, né? Assim, anda com nervos à flor da pele. Irmãos, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. A vida com Deus precisa ser vivida a cada movimento respiratório, a cada pulsar do coração. É preciso andar com Deus. Tem lutas, tem peleja, tem dificuldade. Prossiga, persista, continue, persevere, vá adiante. Vá adiante. Continue andando com Deus. Continue dando testemunho do conhecimento que você tem de Deus. Mais aprofundado, menos aprofundado, mas ande com Deus. Ande com Deus. Caminhe com Deus. Tenha Deus por sua companhia. Tenha o Senhor por sua companhia. Queira ter Deus ao seu lado, na sua companhia. Obviamente, Deus, pela onipresença dele, não pode existir algo que fuja à presença do Senhor. Mas às vezes nós fazemos escolhas. Ouvimos o Mateus falar aqui das aventuras de Pampulha, né, Mateus? E como eu já vi crente naquela Pampulha, eu trabalhando lá, desejando estar no culto, encontrava os irmãozinhos lá, fazendo o quê? Fazendo o quê? Querendo o quê? Né, Domingos? Querendo o quê, Marquinhos? Será que tem comida melhor do que essa aqui? Alimento melhor do que essa aqui? Porque quando nós somos cuidados por uma palavra que nos orienta, por uma palavra que nos repreende, por uma palavra que nos guia, por uma palavra que nos cura, que nos orienta, que nos restaura, por uma palavra que nos abençoa, eu preciso de coisa melhor. Eu tenho um negócio para fechar amanhã. Estou orando hoje na igreja. Senhor, não me deixa pôr o pé na cova, não. Me ajuda, se for laço, tira de mim. Se for tristeza, tira de mim na igreja. Aí você vai lá e compra o carro e dá tudo certo. E você vai lá e compra a moto e dá tudo certo. Você vai lá e compra a casa e dá tudo certo. Você vai lá e bate na porta do emprego e dá tudo certo. Porque você escolheu andar com Deus. Escolheu andar com Deus. E cada movimento respiratório seu, cada pulsar do seu coração, precisa fazer com que você perceba a presença de Deus ao seu lado. Ao seu lado. E fazer escolhas, assim, nada que afronte o meu Deus, a história do meu povo. Porque nós somos carreados de exemplos. Os crentes leem a Bíblia, não tem medo. Assim, quando você não é crente, você pega esse livro, parece assim que ele vira uma pedra, vira um negócio assim que você dá vontade de sair fora. Mas os crentes leem a Bíblia. E quando você não se dá conta de textos complexos, Mateus 24, aí você vai lá para o Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23. Que bênção é o Salmo 23. Não é por ser o mais conhecido que ele perde eficácia, que ele perde poder. O Senhor continua a ser o nosso pastor. O Senhor continua a ser o nosso pastor. E aqueles que estão sob o pastoreio dele, de nada tem falta. De nada tem falta. Você pode ter decorado o Salmo 23. Ele é eficaz na vida de todos aqueles que leem assim. Eu não sei ler, eu não entendo não. Mas o pastor falou de Salmo 23. Vai lá ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Leia e Ele vai te abençoar.
E Ele vai te abençoar. Outros vão lá para o Salmo 91, assim, fica vedado a idolatria, não é? Porque vai ler ou vai aprender mais de Deus, porque o Senhor é abençoador. Mas não precisa você querer antecipar questões, se a sua alma arde pelos assuntos mais complexos da Bíblia. Você quer saber sobre arrebatamento? Tudo bem. Assim, você ouviu sobre arrebatamento aí, o Espírito falou, olha, você precisa compreender mais sobre arrebatamento. Procure alguém que sabe, o irmão mais antigo na igreja, o obreiro, o pastor, como é que vai ser isso? De fato vai ficar alguém? Aí você vai ouvir que a Bíblia diz que vai ficar alguém. Vai ficar alguém. E sabe o que é pior? Vai ficar alguém que sabe sobre o arrebatamento. Porque quem não sabe não vai dar notícia, né? O assombro vai ser na vida daqueles que conhecem ou que conhecerão o que está acontecendo. Porque subiu um, o outro ficou. A igreja, os salvos foram arrebatados, os fiéis foram arrebatados, os que estavam à procura só de um bem-estar aqui, ficaram. Tem gente que não gosta disso, mas a Bíblia diz que vai permanecer, que não vão subir. Irmãos, Enoque anda com Deus, e Deus para si o tomou. Esse andar com Deus, que eu preciso tirar um extrato dele para as nossas vidas aqui hoje. A ideia de andar não é a ideia assim de fazer um pit stop, de fazer uma parada para um reabastecimento, por exemplo, né? Assim, eu vou na igreja porque eu estou muito fraco, porque eu estou isso, assim, vou lá para receber a oração do pastor. Não perca esse tempo assim, não. Viva com Deus, ande com Deus.